Olha, Deus tem algo muito especial para nós hoje aqui, gente. Se nós permitirmos, é claro. É como eu tenho falado e como Deus tem falado ao meu coração. Deus não vai além, irmãos, daquilo que nós permitimos na nossa vida. Deus nunca vai forçar uma situação para ter liberdade na sua vida. Ah, pastor, mas aconteceu algo e aquela coisa ruim que me fez aproximar mais de Deus. Mas não é que Deus preparou a coisa ruim. Não é que Deus preparou o que é mal. Agora, Deus sabe trabalhar em todas as situações. Deus sabe trabalhar em todas as circunstâncias. E nós temos que estar atentos ao agir de Deus, irmãos. A manifestação do poder do Senhor. Se nós dermos a Ele hoje um coração inteiro, não pela metade, não um coração cheio de coisas ruins, mas um coração inteiro, nós veremos Deus aqui hoje, irmãos. Porque aqueles cujo oferece a Deus o coração e tem esse coração puro, a Bíblia diz, este verá o Senhor. Então, se você veio para ver a manifestação do poder de Deus, se você veio para receber algo daquilo que, sabe, só Deus pode lhe dar, esqueça as demais coisas neste momento. Atente-se àquilo que vamos meditar, porque Deus vai realmente falar conosco pela sua palavra. Trouxe a sua Bíblia, vamos direto aqui ao assunto. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas. Lucas, aqui o médico amigo. Vamos lá? Capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8. Aqui nós temos, irmãos, ali no versículo 22 em diante, o momento em que Jesus entra no barco com os seus discípulos e diz: passemos para outra margem. Isso é só a introdução da mensagem. Passemos para outra margem. E eles entraram no barco, Jesus com eles. Diz a Bíblia que no meio dessa travessia levantou-se um grande temporal de vento, um temporal de vento muito forte. E as ondas subiam, elas subiam e batiam no barco. Esse barco estava para se afundar, ou para ser afundado pelas ondas, porque a água vai entrando. A tendência é a seguinte, né? Enquanto o barco ele está sobre as águas e está seco por dentro, ele vai o quê? Navegar. Mas se a água começar a entrar dentro do barco, o que vai acontecer, irmãos? A tendência é que ele afunde. Assim somos nós. Enquanto estivermos, sabe, vazios das coisas que nos impedem de caminhar, vamos navegar sobre as águas, mesmo sobre as tempestades. Mas quando as coisas ruins começam a entrar, isso pesa a nossa vida. Isso pesa. Irmãos, e pesa literalmente. Eu estou falando aqui com pessoas que às vezes têm dificuldade de levantar pela manhã, dificuldade de sair da cama, e não é que ela não quer. Ele fica: meu Deus, me ajuda, meu Deus, eu tenho que levantar, meu Deus, eu tenho que ir, meu Deus, eu tenho que fazer, meu Deus, e aquela batalha, um peso. Mas por que essas coisas externas, elas vêm entrando, elas vêm tendo acesso, irmãos, aos lugares que deveriam estar reservados somente para quem? Jesus. Quem estava no interior do barco ali dormindo, irmãos? Não era Jesus? Então a água, as coisas externas não deveriam entrar naquele lugar. Então mesmo Jesus estando naquele barco, aquele barco afundaria, sabe? Mas eles estavam caminhando para obedecer, e veio a tempestade. Eles acordam Jesus, despertam. Jesus vem ali, repreende o vento forte, repreende o mar, e faz-se grande bonança, e eles navegam em segurança até a terra dos Gadarenos, meu irmão, que era onde Jesus queria chegar com eles, porque lá Cristo operaria um milagre que nós vamos estudar aqui. Mas a verdade é que não existe travessia até alcançar
irmãos, o milagre que nós desejamos, ou que o Senhor quer que alcancemos, sem tempestade. Ninguém vai chegar a alcançar o milagre sem passar por tempestades. E vou lhe dizer, meu irmão, tem tempestade que é pesada. Tem tempestade que é pesada. Porque o inimigo consegue perceber que quando você está o quê? Caminhando no caminho que vai te levar, irmãos, a essa bênção. Viva com uma consciência. Qual? O inimigo também está sempre de olho em você. Lembra quando apresentaram-se os filhos de Deus diante do Senhor, apresentou-se também Satanás? O Senhor perguntou o que para ele? Tem visto o meu servo? Ou seja, o inimigo estava de olho em? Então viva com essa consciência, que assim como o inimigo estava de olho em Jó, ele também está constantemente de olho em nós. Não são só os olhos do Senhor que estão sobre as nossas vidas. Lógico que o meu temor tem que ser de Deus, mas saiba que o inimigo está com os olhos sobre a sua vida o tempo todo. Eu e você precisamos ter essa consciência. Então, ele sabia para onde Jesus estava indo. Para uma terra, gente, que aparentemente estava esquecida. Uma terra que não havia leis. Uma terra, sabe, onde o sofrimento reinava. Ele chega à terra dos Gadarenos. E é aqui que nós vamos meditar, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, dependendo da tradução da Bíblia, ela diz Gerazenos, tá? Para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Deixa eu te falar algo aqui já, irmãos, presta atenção. Ainda que muitas pessoas tentem negar, ainda que muitas pessoas não queiram aceitar, mas o reino das trevas existe. Ainda que muitas pessoas queiram até defender o inimigo. Defender, pastor? O que ela diz? Nem tudo é o diabo. Certo que ele é aproveitador. Surgiu uma situação, a pessoa está ali, irmão, desprovida da proteção do Senhor Deus, aí ele aproveita. E sua obra é de quê? Roubar, matar e destruir. Às vezes a pessoa não quer aceitar, mas esse reino chamado das trevas, ele existe. Lucas aqui é claro quando diz que havia um homem que estava possesso de demônios. Possesso, irmãos, por entidades malignas. Demônios. Cheio de demônios. E o que acontecia com ele? Ele já não andava vestido. Camarada andava quase nu. Na outra tradução, Marcos diz que ele andava nu. Ou no outro evangelho, Marcos diz que ele andava nu, ferindo-se com pedras, e morava nos sepulcros. Então, uma coisa que eu e você temos que atentar para ela: existe o reino das trevas, e eu e você precisamos estar atentos, porque contra eles é a nossa batalha. Às vezes nos esquecemos, e temos pessoas como alvo. Pessoas como alvo. Sabe, nos esquecemos e temos pessoas como adversárias. Todas as pessoas dessa cidade tratavam este homem como um louco. Todos o viam como um louco, como um doido. Mas o que causava loucura neste homem, gente? O que causava o comportamento inadequado neste homem, gente?
Eu não sei se você consegue perceber. Daqui a pouco você olha para a pessoa e conversa com ela. Passa um tempo, você fala assim: não, não é. Esse aqui não é meu filho, não é possível. Estávamos conversando aqui agora há pouco, estava tudo bem. De repente o quê? Muda a atitude. Não, esse aqui não é meu marido. Não pode. Pastor, não era ele. Eu vejo as pessoas dizerem, eu converso com as pessoas, elas dizem assim: pastor, não era ele. Não era? Não é possível, ele não é assim. Mães que dizem: meu filho não é assim, pastor. Meu filho não é assim. Mas o problema é o contato com o álcool. Ele nem precisa se embriagar. É uma gota, é um gole, é um copo. Muda o comportamento. Se transforma. Sabe, as pessoas olham e falam: não é possível, ele está louco. Ela é doida. Ele é biruta, é pirado. Mas o que causa isso, irmãos? Ele estava possesso, por isso ele não andava vestido. Sabe? Ele não habitava em qualquer casa, mas morava onde? Sepulcro. Onde fica isso, irmãos? Onde ficam sepulcros? Cemitério. É comum alguém morar no cemitério? Nem o coveiro mora no cemitério. Nem o coveiro mora lá. Mas esse homem morava no cemitério. Você pode querer negar. Você é livre para agir como você quiser. Mas entenda uma coisa: o reino das trevas existe e influencia. O reino das trevas existe e toma pensamento e entendimento. O reino das trevas está estabelecido. E quando eu falo reino, é porque é algo que também é o que, gente? Organizado. Existe uma organização. Um reino organizado. Gente, eu fui, me recomendaram uma literatura, Guerra contra os Santos. Existem demônios que eles só trabalham, só agem, irmãos, sabe, nas regiões ali, em igrejas, e fazem guerra. Eu não sei se você já percebeu, mas o culto mais difícil de vir à igreja muitas vezes é sexta-feira. E principalmente quando o que, irmãos? Se põe um propósito e começa a combater as obras das trevas. O inimigo faz de tudo para a pessoa não vir. Ele faz de tudo para a pessoa não se levantar. A pessoa põe a culpa no cansaço do trabalho. A pessoa põe a culpa, sabe, no dia que foi cansativo, ou no horário. Porque é difícil, pastor. Eu saio do serviço, né, até eu ir em casa e voltar. Irmãos, eu conheci Jesus, eu ia para a igreja de uniforme do serviço. Ah, pastor, mas estava vencido o desodorante. Estava, mas Jesus não estava não. Sabe? Sentava ali e ia direto. Por quê? Porque eu sabia que se eu entrasse num circular para voltar para casa, o que ia acontecer, gente? Eu ia chegar, ficar cansado, sentar na poltrona, olhar para a televisão e falar: Senhor, o Senhor me perdoa, mas o Senhor sabe que eu estou muito cansado. E nós não percebemos que existe uma influência maligna nisso, irmãos. Nós achamos que é o quê? Normal. Tudo para nós é normal. Normal, pastor, quem não cansa? Sim, mas Jesus mesmo cansado, depois de ter feito tudo, atendido o povo, o que ele fazia? Dormir? Ele subia para o monte e ia orar. Ele subia para o monte e ia falar com Deus, ia buscar a Deus. Sabe, nós temos uma desculpa para todas as coisas, gente, tudo nós temos, mas nunca admitimos que existe o reino das trevas. Estamos isentando o inimigo das suas culpas, né?
É lógico, tem a participação da pessoa, tem, porque quando eu falo que eu faço aquele, posso ser bem sincero, né? O corpo mole é onde ele consegue ganhar mais espaço. Hoje eu não vou, amanhã eu não busco, amanhã eu não oro. Quando eu venho, sabe, fico naquele desespero para ir embora. É uma situação. E a pessoa, nós achamos o quê? É normal. Puxa, mas o homem estava possesso e não habitava em lugar, em casa alguma, mas morava onde? Nos sepulcros. Aí permanece, continua na leitura, diz o quê? E quando viu Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Logo que Jesus se aproxima, aquela batalha espiritual começa, né? O inimigo não chegaria naquele lugar se não percebesse a presença de Jesus, porque quando Jesus chegou à praia, o inimigo de posse do corpo daquele homem foi ao encontro de quem? De Jesus. Então ele sabia que Jesus ia chegar ali? Sim ou não? Por que ele sabia? Porque desde onde veio a tempestade, lá no meio, ele já estava tentando impedir Jesus de... Você está conseguindo entender? Sim ou não? Como é que ele sabia? Porque quando você toma o caminho correto, você passa a fazer o que é certo, você ganha um opositor. Zacarias capítulo 3 diz isso. O sumo sacerdote Josué estava diante do anjo do Senhor, ainda com vestes sujas, e à sua direita estava Satanás para se lhe opor. Quando você entra no caminho certo, no caminho correto, quando você entra no caminho que é agradável a Deus, você, sabe, encontra o opositor. Lá estavam eles indo para esta terra, estavam eles caminhando para este lugar, e o inimigo sabia que eles chegariam até ali, porque a decisão que eles tomaram, sabe, a decisão que nós tomamos hoje, leva o inimigo também a saber onde estaremos amanhã. E se você tomou uma decisão boa, o caminho vai te levar a uma grande bênção, a uma grande vitória. O que ele vai tentar fazer para lhe impedir de chegar? Muitas tempestades. Ou eu e você agimos como agiu Jesus, repreendemos o vento, repreendemos o mar, repreendemos as obras contrárias, ou nós vamos dizer: puxa, que azar, logo hoje uma tempestade, vamos voltar com o barco. O dia que não tiver tempestade, nós vamos. Coincidência, puxa pastor, que coincidência, bem no dia vem uma tempestade. Ah, é? Puxa, você esqueceu que existe um opositor? Bem no dia surgiu um problema e eu não pude, puxa, tem um opositor. Então ele sabia que Jesus chegaria ali e saiu ao encontro, como se começasse o que? Uma batalha espiritual. Mas rapidamente o que acontece, irmãos? O inimigo cai de joelho. O inimigo cai ali de joelho, porque ele não pode resistir, ele não tem como suportar. Então a Bíblia diz o seguinte, que eles se aproximaram, prostrou-se diante dele, clamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. Em Marcos ele diz: vieste julgar-nos antes do tempo? Na cabeça do diabo, por isso é bom servir a Deus, irmão. O inimigo não sabe, sabe qual é o plano de Deus, a não ser quando tomamos a decisão, estamos caminhando, aí ele vai tentar nos impedir, porque se eu não decidir por ele, eu decidi por Deus. Só existem dois caminhos, o da bênção ou da maldição: ou está na presença de Deus ou não está,
né? E aí, irmãos, quando Jesus chega, qual o pensamento do inimigo? Espera aí, o que é que eu tenho contigo, Jesus? Vieste julgar-nos? Não, eu peço que você não me atormente. O que é que eu tenho contigo? O que é que eu estou fazendo demais? Eu estou no meu território, porque sabendo que Cristo era o Filho de Deus, ele sabia disso? Sabia ou não sabia? Lucas 4 ele já tinha dito: tu és o Filho de Deus, né? Jesus, vieste perturbar-nos antes do tempo. O que ele estava dizendo? Que naquele período o inimigo ainda não podia ser o que, irmãos? Julgado. Na cabeça dele, Jesus tinha vindo para quê? Para julgá-lo. Jesus tinha vindo já para aquele instante do quê? Do julgamento, porque ele sabe o que vai acontecer com ele, ele sabe o que vai acontecer, porque se você der uma olhadinha na segunda carta de Pedro, olha só, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte aqui, olha só, a Bíblia diz que, 2 Pedro 2, 4, olha o seguinte, veja, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, que anjos foram esses, gente? Os que caíram junto com Lúcifer, tá? Os que entraram na rebelião com o inimigo. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o quê? Então o inimigo sabe que virá juízo sobre ele? Sim ou não? Mas aí Jesus aparece, ele fala o quê? Peraí, você veio me julgar? Você não pode me atormentar, eu não tenho pelo que ser o quê? Julgado, né? Mas pastor, ele estava fazendo uma maldade, ele estava atormentando a terra, ele estava, sabe, ele tinha possuído a vida de um homem, estava fazendo ele sofrer. É mais ou menos assim. Lá no princípio, Deus falou a Adão o quê? Que ele não deveria comer aquele fruto, que é o conhecimento do bem e do mal. Mas vem o inimigo e fala: não tem problema, que se você comer, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E então, irmãos, Eva come, Adão come, e vem então a queda do homem. É mais ou menos o seguinte: alguém olha para você, você está querendo adquirir um bem, alguém olha e fala assim: olha, não compra não, vamos dizer que é um carro. Aí alguém olha e fala para você: olha, não compra não, esse carro aí, já ouviu falar do carro goiaba? Não? Ele é bonito por fora, mas quando você começa a abrir e olhar por dentro, aí você encontra os corozinhos, né? Ah, meu Deus do céu, é o goiaba, por fora é uma beleza, por dentro só Jesus na causa. Ou então alguém fala para você: não compra. Aí você diz: ah, então já sei, esse aqui eu não compro. Mas o dono daquele carro chega e fala para você: não é certo, ele tem alguns probleminhas, mas a vantagem dele é essa, essa e essa, e para você vai ser melhor por isso, por isso e por aquilo, e começa a conversar contigo, mostrando-lhe que você deve adquirir aquele bem. Aí você paga mais caro ainda do que o valor que ele tem de mercado. Você fica feliz com a sua aquisição, porque todas as vantagens que foram lhe mostradas, você foi e comprou, não comprou? Sim ou não? Aí o que acontece? Lá na frente, 1 mês, 2, você se arrepende. Olha, sabe aquele dito assim, que se arrependimento matasse? Estaria o quê? Olha, se o arrependimento matasse, nessa hora não estaria morto, estaria enterrado. Sim, você se arrependeu, aí você fica com raiva de quem?
puxa, o cara me enganou, eu vou pegar meu dinheiro de volta. Você vai pegar dinheiro de volta? Você fez um mau negócio. E se você fez um mau negócio, você não tem do que reclamar. Você está reclamando porque fez um mau negócio, você, sabe, já tinham lhe dito, não compre. A pessoa foi lá e comprou. Fez um mau negócio. O que o Adão fez? Não coma. O Adão foi lá e comeu. Neste momento ele entregou tudo para quem? Para o inimigo. O inimigo enganou, sim ou não? Mas o problema não foi o inimigo enganar, foi o Adão ser enganado. Então ele tinha entregue nas mãos do inimigo. Se estava na mão dele, o que ele ia fazer, gente? A obra dele, que é de roubar, matar e destruir. E ele seria julgado por essa obra? Por essa obra ele não pode ser julgado. Por esta obra e nesse momento ele ainda não poderia ser julgado. Porque não é que ele enganou o homem se permitiu ser enganado. Conseguiram entender isso? Sim ou não? Sim ou não? Por que é que Jesus julgaria ele? Fala, peraí, você vem me julgar por quê? O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, você enganou Adão. Eu fiz a propaganda, ele pegou, me entregou, agora tudo é meu. Eu joguei a rede, ele caiu na rede, é peixe. Tudo agora é meu. E eu lhe peço, não me atormente. Como quem diz, não vem que não tem. Não me atormentes. Na cabeça do inimigo, Jesus tinha vindo já para julgá-lo. Só que Jesus não podia julgá-lo sem primeiro recuperar. Lucas 19:10 diz o que, gente? Lucas 19:10. O que é que diz? Porque o Filho do Homem veio para quê, gente? Buscar e salvar o que se havia. O julgamento vem para o inimigo? Sim. Vem para os homens? Sim. Vem para a humanidade? Sim. Mas antes Jesus tinha que o quê? Recuperar, salvar, buscar o que se havia o quê? Perdido. Primeiro, Jesus precisava vencer o inimigo no território dele. Mas o inimigo não sabia. Ele não tinha essa consciência. Ele dizia, pode ir embora, vai embora daqui, não vem que não tem, não vem me atormentar, você não pode me julgar, porque eu estou fazendo o que quero com aquilo que eu conquistei, com aquilo que é meu. Né? Porque senão era só Deus, irmão, fazer o quê? Dar um peteleco, como diz o missionário, né? Dar um peteleco no inimigo e pronto, ele vai embora e acabou. Tudo resolvido. Mas houve esse acordo no início. Acordo feito por meio do engano? Sim. É igual a pessoa, irmão, se você foi enganado e aceitou a proposta, fulano me enganou, o fato de eu ter sido enganado não vai me isentar da culpa. Eu aceitei, eu fiz, sabe? Então eu vou, o que eu posso fazer agora? Agora eu tenho que recuperar. E como eu vou recuperar? Não é partindo para cima dele, pá, não. Agora eu preciso o quê? Fazer a coisa do jeito certo, para fazer dar certo, né? Aí Jesus vem então, irmãos, e começa a requerer a libertação deste homem. Olha só, peço-te que não me atormente. 29. Porque Jesus tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava.
e guardavam-no preso em grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos o que, gente? Olha a situação desse cidadão. Jesus estava dizendo: sai desse homem, sai desse homem. Veja aquela batalha. Às vezes um processo de libertação demora um pouquinho mais do que se imagina. Não é como as pessoas dizem: está fazendo uma entrevista com o demônio. Não, algumas coisas eu preciso saber. Alguma coisa nós precisamos saber. Por quê, gente? Como é que vamos trabalhar a libertação da pessoa? Porque tem coisa que a pessoa não fala para você. Mas o demônio que fez, que ajudou a fazer, não ajuda a esconder. Tem coisa que a pessoa não fala. Ela não te diz. Aí Jesus fala para ele assim: vem cá, sai desse homem. Mas Jesus, sai desse homem. Mas Jesus, qual o teu nome? Diz: meu nome é Legião. Legião é porque nós entramos em muitos. Somos muitos que estamos na vida dele. Por isso ele tinha toda aquela atitude. A força desse homem era, irmãos, descomunal. Eles prendiam, já chegaram a prender, a acorrentar o homem com cadeias e com grilhões. Mas o que ele fazia com as cadeias? Quebrava. E os grilhões, ele o que? Destruía. Sabe? Ele esmiuçava. E o demônio o impelia para onde? Para os desertos. O impelia para aquela região da solidão, né? Para todo aquele lugar. E lá o homem ficava. Lá o homem permanecia. E Jesus vai para aquele processo, gente, de libertação. Aquele processo, irmãos, onde a pessoa vai receber a manifestação do poder de Deus. Então há um trabalho, por isso nós chamamos de quê? Trabalho de libertação. Porque o inimigo não chegou na vida daquele homem e entraram a legião. Primeiro entrou quantos? Depois 2, 3. E quanto mais a pessoa vai se conformando, o número de inimigos, de demônio na vida dela vai aumentando. 4. Sabe? Eu orei para uma pessoa uma vez, irmãos. Você fala: puxa, mas é muita coisa. É muita coisa. 15 mil demônios. Você fica pensando: meu Deus, mas tudo isso só em uma? Para você ver quantos caíram com Lúcifer. Foi uma terça parte. E tinham muitos anjos no céu. E hoje aí, irmãos, sabe? Muitos na vida da pessoa. Aí nós brigamos com a pessoa, queremos prender a pessoa e tal, e isso e aquilo. Ah, pastor, eu vou resolver isso na bala. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que nós estamos procurando? Nós queremos resolver algo ou piorar uma situação? Porque se é para resolver, tem que fazer do jeito certo. Aí Jesus diz o seguinte para ele: sai desse homem, né? 30. E perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Ele disse: Legião, porque tinham muitos entrado nesses demônios. Muitos nele, porque tinham entrado nele muitos demônios. 31. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo. Não me manda para o abismo não, o senhor não pode me julgar. O senhor não pode. Está reservado para eles o quê? O abismo. Não me manda para o abismo não, o senhor não pode me julgar. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse o quê? Entrar na onde? Nos
Por que, gente? Que os demônios disseram assim: me joga, me lança para esses porcos. Primeiro que eles não queriam deixar aquela região. Eles não queriam deixar aquele lugar. Mas por que eles quiseram entrar na manada de porcos? Gadara era uma cidade, gente, que tinha adotado a religião grego-romana. Eles tinham adotado a religião grego-romana, que tinha um templo dedicado a Zeus. Você deve ter ouvido falar, Zeus, um deus da mitologia grega, Zeus. Nesse templo dedicado a Zeus, na cidade, na região romana, um dos animais sagrados era o porco. Então eles tinham o porco como um animal sagrado naquele lugar. Eles matavam, sacrificavam a um deus superior, e depois de terem feito todos os rituais, eles vendiam a carne para os mercadores. Mas o porco era tido como um animal sagrado. E aí o inimigo falou: ok, me manda para onde? Para aqueles porcos. Aí eu te chamo a atenção para algo, que muitas vezes você está tentando libertar a pessoa. Você quer libertar a pessoa, você ora, você manda o mal embora, você vai sair, o demônio fala: não vou sair. Você vai sair, eu não vou sair, ela é minha, ele é meu, eu não vou sair daqui, como se ele fosse dono. Em alguma coisa ele está o que, gente? Se agarrando. Em alguma coisa ele está se apoiando para permanecer. Em alguma coisa. Porque como tinha os porcos ali naquele lugar como um animal sagrado, e as pessoas cultuavam usando os porcos, ele entrou naquilo que era para o povo sagrado. Para quê? Para permanecer naquele lugar. Existem coisas que o Senhor Deus já nos mandou abrir mão delas, mas parece que isso é tão sagrado para a pessoa, gente. É tão sagrado que ele não abre mão, ela não abre mão, ele não, meu Deus, isso não, meu Deus, não, meu Deus. Sabe, uma maneira de ser, um comportamento, um jeito mais agressivo de falar, não sei, algo. Eu tenho certeza que dessas coisas Deus já falou ao teu coração, que é preciso tirar, que é preciso lançar fora, que eu não posso carregar isso, eu não posso levar isso comigo. Mas nós insistimos em carregar, insistimos em permanecer com isso, insistimos. Por que o demônio não saiu daquela região? E por que Jesus permitiu que ele entrasse nos porcos? Jesus podia fazer o seguinte, falar: não, sai daqui, vai embora desse lugar, eu não quero te ver nem nessa região. Podia ou não podia, gente? Mas algo naquela região segurava e dava legalidade para que o inimigo continuasse agindo. Algo naquela região dava a ele a possibilidade de se agarrar e ficar preso ali, e dizer: daqui eu não saio, não me mande para o abismo. Será que a vontade de Jesus não era mandar eles para o abismo logo? Será que a vontade de Cristo não era mandar esses demônios para bem longe logo? Mas por que não pôde fazer? Porque ali esse animal era sagrado, e foi nisso que o inimigo se segurou para permanecer. Às vezes você está orando pela pessoa, e naquele momento que você está trabalhando, orando por um processo de libertação, e há uma manifestação de demônios, o inimigo até fala: eu vou embora agora, mas eu vou voltar. Aí o pastor fala: você não vai voltar, você perdeu essa vida. Ele fala: eu vou voltar. Por que ele tem tanta certeza que vai voltar, gente? Por que ele tem tanta certeza? Primeiro, porque Jesus disse: quando o espírito maligno sai da vida do homem, ele anda por lugares secos, áridos, procurando onde possa repousar. Não encontrando, ele diz: voltarei para a minha antiga casa,
de onde eu saí. Encontrando-a vazia, varrida, adornada, volta e traz consigo outros 7 piores. E o último estado da pessoa é pior do que o do primeiro. Então ele já tem aquele negócio: eu vou sair. Essa pessoa momentaneamente ela vai estar o quê? Liberta. Esta pessoa momentaneamente ela está liberta. Mas é ela sair da igreja, gente. É ela sair do local onde nós santificamos. Porque eu oro a Deus para cercar esse lugar com o seu poder, com os teus santos anjos. Oramos. Peço a Deus, santifica esse altar, Senhor. Santifica esse altar. Oramos. Aqui ela está o quê? Liberta. Eu já vi casos de pessoa terminar um culto, alguma coisa, ela vir na igreja, todo mundo ir embora, ela ficar sentada no banco. O irmão querendo fechar a igreja e tal, está na hora. Eu podia ficar aqui, né? Aqui é uma paz. Por quê, gente? Se sente bem. Mas porque sabe que ali fora tem um inimigo tentando voltar. Ou eu e você nos enchemos de Deus e abrimos mão daquilo que Deus mandou que abríssemos mão, ou o inimigo continua tendo o quê? Legalidade de agir. É por isso que ele permanece. Conseguir entender, sim ou não? Eu estou lhe mostrando que caminho tomar para ser verdadeiramente liberto. Estou lhe mostrando que caminho tomar para ser realmente livre. O inimigo trabalha em algo chamado legalidade. Se o porco não fosse um animal sagrado naquela região, ele não diria, manda para onde? Para os porcos. Aí todo mundo culpa quem? Porque o porco é imundo, pastor. O demônio entrou no porco. O porco está tudo endemoniado. O demônio entrou no porco, e o porco é isso, o porco é aquilo. Não, o problema não é o porco. O problema é que naquela região ele era um animal tido como sagrado, e ele era sacrificado a outros deuses. Tanto que a produção naquele lugar de porcos era muito grande. Por que trabalhava-se tanto com os porcos? Porque era o que dava dinheiro. Era o que dava dinheiro, né? Aquela coisa do sacrifício, a religião envolvida, dinheiro e tantas outras coisas. Era o que dava dinheiro, porque o inimigo tinha legalidade. Quem sabe Deus já lhe disse: deixa disso para lá, deixa isso. Aí eu vou falar de coisas que às vezes você vai dizer: puxa, eu já ouvi isso. Pois é, deixa de lado esse ressentimento e essa mágoa aí, ó. Deixa isso de lado. Mas a pessoa segura com tanta força. Ele segura aquilo com tanta força e diz: eu não largo, diz: eu não abro mão, diz: eu não, isso é meu, isso é meu, isso eu não largo, isso eu carrego. Pois é. É aí que o inimigo ganha legalidade. Você manda, ora. Hoje a pessoa está o quê? Estou tão bem, estou sentindo até mais leve. Ela fica com aquela sensação de que vai voar, assim, ó, puxa, nunca fiquei tão leve desse jeito, oh aleluia. Passa pela porta, ela vai chegando em casa, sai da igreja assim, vai chegando em casa, ele vai encurvando. Aí até o próximo culto, até que outra pessoa ore por ela, continua como? Encurvada. Por quê, irmãos? Tira-se o inimigo, mas não tira o que dá a ele o quê? Legalidade. Legalidade. Um dia alguém me perguntou: pastor, olha, eu fico assim, tal, estranho, toda vez que ora, essa pessoa, passa mal. Por quê? Por quê? A mesma pessoa, sabe? Não há uma libertação, quer dizer, fica em descrédito a oração de quem? Do homem de Deus. O senhor não falou que tinha mandado o mal embora? Não falou que o mal tinha saído? Olha ele de novo na vida da pessoa.
Mas a questão é, e a legalidade que ele ganhou para permanecer? E a legalidade, o que ele ganhou para estar ali? O que ele ganha para estar ali? O que lhe dá, sabe, a oportunidade de permanecer naquela vida? Então Jesus fez o quê? Libertou aquele homem. Por quê, irmãos? Porque João declarou na sua carta, na sua primeira carta, lá no capítulo 3, verso 8, na parte B, que o quê? O Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras de quem? As obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para o quê? Desfazer as obras do diabo. Está lá, ó. Sabe? A parte B, quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras de quem? Jesus na minha vida, na sua vida, tem que desfazer as obras do diabo, principalmente aquelas que é qual, irmãos? Nas quais ele se agarra. Nas quais ele se agarra e dá a ele legalidade de permanecer e de ficar. Tem coisas das quais nós não abrimos mão. Não abrimos mão. O porco era um animal sagrado naquele lugar. O que tem sido sagrado na sua vida? Será que é a vontade de Deus? É o propósito de Deus? Ou é a minha raiva? O que tem sido sagrado nas nossas vidas? Chega um jovem rico para Jesus e fala: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: você está no caminho, amigo, você já conhece os mandamentos, não conhece? Sim, então vai e vende o que tem e dê aos pobres. Aí ele lembrou de todos os bens que ele tinha e foi embora triste. Sabe por quê? O que era sagrado para ele era o dinheiro que ele tinha, era o bem que ele tinha. Sim. Sabe? É igual a pessoa falar: pastor, não sei o que acontece, eu não consigo nem devolver dízimo. Mas não consigo devolver o dízimo, por quê? Por quê? Ah, porque é uma parte assim. Não, porque o Deus que está dominando a pessoa não é o Espírito do Senhor. Porque o Espírito do Senhor leva a pessoa a ter essa consciência, ser generoso com Deus ou com a obra do Senhor. Ele não fica, porque eu devolvo o dízimo porque não é da lei, eu devolvo porque é da lei, eu devolvo porque Jesus não mandou, e porque Jesus mandou, eu faço, não, eu faço porque eu amo a obra de Deus, meu irmão. Eu amo ser fiel ao Senhor, eu amo honrar aquele que me libertou, eu amo honrar aquele que me abençoou. Pronto. Mas tem algo dominando ela, dominando ele. O que nos domina nos aprisiona. Compreendeu, sim ou não? Aquilo que te domina é a mesma coisa que te aprisiona. Então a única coisa que pode, irmãos, ter liberdade na minha vida, que não vem para dominar, mas para me conduzir, é o Espírito de Deus. E também não nos aprisiona. Nos dá o quê? Liberdade de fazermos nossas escolhas. Mas tudo que nos domina acaba nos aprisionando. E Jesus então permite que aqueles demônios entrem nos porcos. Concluindo aqui então, diz o quê? E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, rogando-lhes que lhes concedesse entrar neles, e lhe concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro ao lago, e o que? Afogou-se. Quando os demônios entraram nos porcos, irmãos, eles ficaram o que? Desesperados. Desesperados. E todos eles se precipitaram e morreram. Todos morreram afogados. Aí eu te pergunto, qual era o propósito do demônio na vida daquele homem? Fazer o que com ele? O mesmo que aconteceu com quem? Aí às vezes a pessoa está aí desejando morte. Se eu morrer é melhor. Obra de quem? De Deus? Eu é que decido quem eu quero agradar. Se eu quero agradar a Deus, eu vou prezar pela vida. Se eu quero agradar a Deus, eu vou fazer o que é agradável ao Senhor e guardar a vida. Porque Cristo veio para trazer vida e vida em abundância.
Veja isso. No instante que o demônio entrou no porco, sabe, o porco, como que ele resiste? Ele não tem como resistir. Ele não tem uma consciência para resistir, sabe? Nós ainda o quê? Ainda lutamos e ficamos, não, está errado isso, meu Deus, não pode, meu Deus, está errado isso, eu não posso ficar assim, meu Deus, então, nós ainda lutamos. Mas e os animais ali, irmãos, inocentes? Rapidamente, quando entrou neles, o inimigo mostrou o que queria fazer na vida daquele homem, mas só faria depois de ter o quê? Judiado muito deles, porque há muito tempo já estava ali. Todos os porcos se precipitaram, sabe? E aí, olha como é revelador isso, olha só. E afogou-os, 34. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído, de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E o que, gente? Temeram. Depois que o demônio saiu daquele homem, os demônios saíram, mudou o comportamento dele? Sim ou não? Quem andava nu agora estava vestido. Quem era perturbado agora estava em perfeito juízo. Quem andava morando nos sepulcros estava doido para voltar para onde? Para sua casa. Eu não sei se você já teve experiência, mas às vezes a pessoa termina o trabalho e ela quer ir para qualquer lugar, menos para casa. Termina o trabalho ou alguma coisa, ele inventa mais alguma coisa para fazer, vai para casa de não sei quem, arruma aí vamos usar algo do momento, né? Arruma um happy hour, eu vou para tal lugar, ele quer ir para qualquer lugar, menos para onde? Foi o único lugar que o inimigo não deixou esse homem voltar. Eu imagino no final da tarde ele dizendo, eu vou embora para casa. O diabo levava ele para onde? Para o sepulcro. Para o sepulcro. Dizendo para ele o quê? Sua casa vai ser aqui. É aqui que você vai morar. Sofria a família, sofria as pessoas, sofriam todos, né? E ali agora ele estava o quê? Assentado em perfeito juízo, e irmãos, e pronto para quê? Para voltar para sua casa. Aí, continua, estou terminando. E os que tinham visto contaram-lhes também, 36, como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, o que? Voltou. Gente, depois de um milagre como esse, não era para o povo dessa terra falar para Jesus o que? Fique aqui conosco? Sim ou não? Mas todos eles disseram o que? Vai embora. Sabe por quê? Por conta do prejuízo que eles tiveram. Às vezes perdemos a presença do Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Damos mais importância ao que perdemos do que aquilo que Cristo tem para fazer nas nossas vidas. Perdi tanta coisa, pastor. Perdi tanto. Olha aí. Ah, mas você tem que buscar Deus. Não, nem me fala disso. Não tenho cabeça. Eu não tenho cabeça para ir à igreja. Eu não tenho cabeça para orar. Eu não tenho cabeça para falar com Deus. Eu não tenho cabeça para essas coisas. Eu não tenho. Não dá para isso. Às vezes estamos perdendo o que Jesus tem para nos dar. Por quê? Por conta daquilo que nós perdemos. O povo perdeu os porcos. Falou para Jesus o quê? Vai embora daqui. É difícil pessoas se aproximar de Jesus, é ou não é? Por que eu não consigo ter uma comunhão perfeita com Cristo? Quem sabe eu vivo me lamentando por aquilo que eu perdi. Eu vivo me lamentando por aquilo que, sabe, que ficou. E Jesus então não podia ficar em Gadara. Cristo não pode ficar
onde ele não é o que, gente? Bem-vindo. Aonde outras coisas, animais sagrados, são mais importantes do que ele. Quando eu abro mão da sua palavra para ficar com um sentimento, o meu sentimento é mais importante do que a palavra. Cristo não pode permanecer ali. Ele não divide lugar, ele não divide a sua glória. Ele não divide. Se isso é mais importante para mim, o que Cristo vai fazer nesse lugar? Então, o que ele teve que fazer, gente? Ir embora. Mas ele queria tanto ficar. Ele queria tanto ficar. Olha Deus falando com pessoas aqui hoje. Jesus dizendo: eu queria tanto ficar. Eu queria tanto permanecer. Eu queria tanto lhe ajudar. Mas parece que isso é mais importante para você. Aquilo que você perdeu. Eu queria tanto permanecer. E Cristo precisou o que, gente? Ir embora. Somos nós que decidimos o que fica nas nossas vidas. Se é o que é sagrado para nós, ou Cristo, Filho do Deus vivo. Amém, gente? Amém, pessoal? E o homem, por gratidão, falou para Jesus o seguinte, 38, e aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua... Ô amigo, de uma coisa eu sei, tem um lugar que você faz tempo que você não vai. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha o quê? Jesus não pôde permanecer em Gadara, por isso ele deixou um representante que daria o seu próprio quê? Testemunho. Quem é liberto dá bom testemunho, meu irmão. Quem é liberto dá bom testemunho. Jesus disse, ele falou: Senhor, aonde o Senhor for, deixa-me ir, eu vou com o Senhor. Ele falou: não. Fala o seguinte, meu filho, eu não posso ficar aqui, mas você vai ficar e vai dar testemunho de tão grandes coisas Deus fez com você. Você vai dar testemunho de tão grandes coisas o Senhor fez por ti. E ele saiu agora o que, gente? Pregando, falando por todos os lados tudo que o Senhor tinha feito por ele. Quem era esse homem agora, irmãos? Eu imagino o primeiro missionário estabelecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Missionário dos gentios, de uma terra pagã, de uma terra idólatra. Vai, dá testemunho, fala o que Deus fez por você. Meu irmão, minha irmã, às vezes eu não tenho a habilidade ainda de pegar a Bíblia e dar uma mensagem, uma palavra, mas eu posso contar quão grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Quem foi liberto, ele tem prazer de contar quão grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Sabe, olha, eu cheguei, eu era desse jeito, eu era desta maneira, eu era assim. Hoje eu estou o quê? Mudado. O Senhor me transformou. Um encontro, uma palavra, uma ordem, e eu fui liberto para a glória do Senhor. Digam graças a Deus, gente. O Senhor hoje quer te dar motivo para dar muito testemunho. O Senhor hoje quer lhe dar, sabe, oportunidade de dar grandes testemunhos. Das pessoas olharem e dizer: puxa, mas você não era aquela pessoa triste para baixo, sabe? Você não era aquela pessoa que andava chutando as pedrinhas no chão porque não conseguia nem levantar a cabeça. Você não é aquela pessoa que foi envergonhado nisso e daquilo. Você não foi aquela pessoa que passou assim. Como? Eu estou te vendo tão diferente. Sabe o que é isso? Um encontro verdadeiro com Jesus.
não precisaram duas vezes. Jesus não precisou ficar ali, irmão, pegando palavra, Bíblia, naquele homem, não. Um encontro verdadeiro, um momento, uma oportunidade, uma obra de libertação. E ali tinha um homem liberto agora, que saía dando testemunhos. Imagina esse homem voltando para sua casa, gente. Imagina esse homem voltando para sua casa. Se ele tinha esposa que tanto sofria, como é que ela estava agora? Não acredito. Você está liberto, você está livre. Se ele tinha filhos que eram envergonhados, que sofriam bullying, porque bullying não é de agora, é de muito tempo, só não tinha esse nome antes, né? Olha lá o filho do doido, olha os filhos do doido, seu pai é louco, seu pai é doido, eu vi seu pai nu correndo na rua lá embaixo. Imagina como estavam essas crianças. E agora eles olham para o pai está como, gente? Vestido em perfeito juízo, dizendo: eu voltei. Sabe o que aconteceu? Eu encontrei Jesus, minha vida já não é a mesma. Ele me libertou, Ele me transformou, Ele mudou o meu coração, Ele mudou a minha vida. E ele foi pregando, ele foi falando, mas pessoas, gente, foram ouvindo aquilo, porque quem conhecia ele antes e está vendo aquele homem agora, viu que uma enorme diferença. Quer saber se Jesus entrou na sua vida? Quer saber se Jesus faz parte da sua história? Há quanto tempo você conheceu Jesus? Soma aí, dá uma olhadinha. De lá para cá, quantas coisas foram mudadas? Não responda para mim, não, responda para você. De lá para cá, quantas coisas foram mudadas? Porque ninguém melhor para dar um bom testemunho a seu respeito do que a pessoa que está ao seu lado. Se fizéssemos uma entrevista com teu marido, com a tua esposa, com teu filho: como é teu pai? Como você lembra como ele era e como ele é? Não mudou nada não, está do mesmo jeito. Não teve encontro com Jesus. Como é tua mãe? Como ela era, como ela é? Olha, está do mesmo jeito, não mudou nadinha, nadinha, nadinha. Não teve encontro com Jesus. Sabe? Como está teu filho? Ele está indo na igreja, fiquei sabendo, né? Olha que bênção, como está? Não mudou nada, do mesmo jeito, vai lá, vem, não mudou coisa nenhuma. Que encontro é esse? Agora, se fala com a esposa ou com o marido: como está a sua esposa? Ele vai dizer assim: olha, eu nunca fui numa igreja de crente não, mas o dia que eu for, eu vou onde minha esposa está indo, porque ela está completamente diferente. Ou a esposa olha e fala: olha, eu nunca coloquei os meus pés numa igreja de crente, porque a minha família, ela é toda da religião, sabe, da religião antiga, é toda daquela religião. E olha, eu por respeito aos meus pais, eu nunca fui, mas estou pensando aí, sabe por quê? Eu vi esse homem embriagado, eu vi esse homem, sabe, caído pelas ruas, dormindo debaixo das marquises. Eu vi essa pessoa sendo agressiva, eu vi essa pessoa agredindo e sendo agredida. Hoje acabou, mudou, é uma outra pessoa. Olha, meu filho, minha filha, gente, eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais como eu ia fazer, eu estava preocupada, todo mundo dizendo: desiste, porque para eles não tem solução, para eles não tem saída, desiste, 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 todo mundo dizendo. E eu falei: não, meu Deus, pelo amor do Senhor, o que pode ser feito, o que há, como pode ser? Olha, mudou completamente. Se existe uma transformação de água para o vinho, foi meu filho.
Se existe uma transformação de água para o vinho, foi minha filha, foi meu marido, foi minha esposa, foi meu pai, foi minha mãe. Se houve uma transformação, são eles. Aí o que é isso, gente? É o encontro com Jesus. E Cristo hoje quer lhe deixar grandes motivos para dar esse testemunho. Nem todo mundo vai ter essa habilidade, irmãos, de pegar a palavra, abrir a Bíblia, de falar, sabe, intrepidamente. Mas se você observar, o que os homens no passado pregavam, a não ser os profetas, que traziam um recado de Deus. Os homens pregavam o quê? Testemunho. Qual foi a defesa de Paulo diante do Sinédrio quando foi acusado? Testemunho. Estevão, testemunho. Sabe, aos apóstolos Deus deu revelação através de Cristo, mas a maioria das suas mensagens era o quê? Testemunho. Então uma boa mensagem, uma boa palavra começa por um testemunho. Rapaz, você acabou de ser liberto, você não está andando comigo, você não está tendo a oportunidade que esses homens aqui estão tendo, mas você tem testemunho já para contar. E ele voltou, irmãos, e a cidade foi impactada. Deus quer te abençoar, Ele quer te usar, vai fazer por você em nome de Cristo. Digam um amém. Fique em pé em nome de Jesus. Isso. Nós vamos aqui invocar o nome do Senhor. Eu vou clamar juntamente com você, meu irmão, juntamente com você. Agora, nada vai acontecer se você não permitir. Se você não permitir. Eu imagino que, porque aquele homem, quando chega à praia, o inimigo falava pela sua boca. Se esse homem já não tinha mais a sua consciência, ele não se lembra de nada, não se lembrava. Mas se ele tinha a sua consciência e sabia o que eles estavam falando, gente, pela janela da alma, que são os olhos, aquele homem olhava e dizia: Jesus, me ajuda, me socorre, eu não quero ser assim, eu não sou assim, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para minha família, eu quero voltar para o meu lar, eu quero viver uma vida normal, eu quero, Senhor, me socorre. Pela janela da alma, que são os olhos, aquele homem clamava por socorro. E sabe quando foi que Cristo ouviu? Estando do outro lado da margem. Jesus foi ali para libertar aquele homem. E sabe uma notícia boa? Jesus está aqui. Alguns recebem, né? Alguns tomam posse. Jesus está aqui. E sabe por que ele veio? Porque quem sabe tua alma já gritou por socorro. Quem sabe tua alma já gritou por auxílio. De olhar para um lado e para o outro e não ter como falar mais sobre isso com ninguém, porque ninguém lhe entende. Ninguém sabe o que você está passando. Ninguém conhece o seu real sofrimento, a sua real dor. E quando você tenta explicar, a pessoa olha e fala: hã? É isso? Para de frescura, vamos embora. Não sabe o que realmente está acontecendo. Quem sabe olha para você e fala: é doida, é louco, isso é loucura, ele está precisando de um psiquiatra. Sim, isso é fraqueza na mente, sabe? Tem que tomar um remédio muito forte, um sossega-leão. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje: eu sou a solução. Eu vim do outro lado até aqui para te ajudar. Eu vim do outro lado até aqui para te tirar do reino das trevas e te transportar para o reino do Filho do meu amor. Mas nós temos que aceitar ser transportados por Cristo Jesus. E Ele vai fazer nas nossas vidas.
Fecha os teus olhos, meu irmão. Isso. Diga a Ele assim: Senhor Jesus, a minha vida eu entrego em tuas mãos. A minha alma pede o auxílio, o socorro do Senhor. Diga: socorre-me, Deus. Socorre-me, Jesus. Diga com fé: socorre-me, Jesus. Como Bartimeu, diga: socorre-me, Jesus. Diga: tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a levantar, a estar em pé, fazer tua vontade, caminhar na tua presença, a ter testemunho de vitória para a tua glória, em nome de Jesus.